Tarde, tudo bem, gente? Como vocês estão? Estamos ao vivo aqui com mais uma live. Queria deixar registrado, vai ficar gravado. Eu tô dentro aqui da 3DX Filamentos com o Kleber, tá? Ele que vai ser o entrevistado hoje. Dia, pessoal. E eu queria falar para vocês, essa live é da live dos profissionais do 3D, né? Nós vamos estar focando mais nesse perfil profissional das pessoas que têm dúvidas e que querem estar mandando perguntas, sugestões. A gente sempre vai estar aqui para solicitar, né? Vocês e responder. Eu queria falar muito assim a respeito hoje do nosso grupo, tá? O grupo Empreendedoras, ele está focando cada vez mais na linha profissional. Então o Kleber é um dos nossos parceiros de evento, que sempre está promovendo o mercado 3D assim, com qualidade, né, com a temática, trazendo profissionais de várias áreas, várias frentes, e sempre para agregar conhecimento ao pessoal do 3D. Eu gostaria de falar também, agradecer a todo mundo do nosso grupo, os engenheiros, do nosso grupo de engenharia 3D, que está com a gente, que ajudou até para estar fazendo essa entrevista com o Kleber com as perguntas, né, que ele vai estar respondendo. Queria trazer mais conteúdos assim para a galera do 3D, pertinente, todo mundo que puder mandar, tá? Mandem sugestões. Não só no nosso grupo, mas quando eu publico em muitas mídias sociais, tanto o LinkedIn, os grupos de comunidade de 3D internacional, nacional, ou mesmo nos grupos de WhatsApp, Facebook, eu gostaria que vocês participassem, vocês falassem, estamos gostando, né? Mesmo o Kleber aqui que está marcado aqui na nossa live, também passe para ele esse feedback, é muito importante para a gente, tá? Eu queria falar também que o nosso evento presencial vai ser agora no mês 7, e o Kleber é um dos que vai estar com a gente lá no dia, né? Sempre trazendo conhecimento para todo mundo do 3D. Eu tenho algumas perguntas que eu já passei para ele, eu gostaria que ele estivesse aqui para estar mostrando para vocês a resposta, né? Assim que a gente gosta, né? Sempre mostrando verdade para o pessoal do 3D. Então, assim, hoje eu tô aqui, desculpa se vocês escutarem um barulhinho, que a gente tá aqui dentro da 3DX Filamentos, tá? Fica na cidade de São Caetano do Sul. E ele tá me mostrando aqui a coisa mais linda. E eu depois vou fazer algumas fotos e vou estar mostrando também para vocês esse espaço, tá? Ele consegue receber as pessoas aqui, tá bom? Vamos lá, vamos começar a live hoje, então. Eu queria fazer uma pergunta, Kleber, a respeito assim, quais os principais desafios que você enfrenta hoje como um fabricante de filamento 3D na nossa indústria, tanto brasileira, internacional, se tiver que passar pra gente aqui a sua experiência. Primeiro dar bom dia para a turma aí, né, que está chegando. Agradecer você por vir aqui na 3DX, é um prazer receber vocês, né? Um prazer participar do evento junto com vocês, né? Com relação aos desafios para fabricantes, né, de filamentos aqui no Brasil, hoje eu diria que é basicamente a concorrência, tá? Nós temos no Brasil muita capacidade para produzir filamentos, isso não é problema para a indústria brasileira, tá? Nós temos acesso às matérias-primas, nós temos bons processos e boas máquinas aqui no Brasil para fazer esse tipo de coisa. Hoje o que realmente está um pouco mais desafiador é a competitividade entre os diversos players, porque nós temos mais oferta do que demanda hoje. Tá. Mas é algo que a gente tem certeza que vai continuar crescendo e também vão ter novos entrantes no mercado. Então hoje o principal desafio seria esse, a própria concorrência em função da baixa demanda aí. Tá. Por isso que cada vez mais a gente tem que se especializar em alguns mercados, né? Para focar, para não ficar assim uma coisa genérica e você muitas vezes colocar o produto certo para aquele tipo de trabalho, né? Sim. Eu vejo isso. Uma outra pergunta agora. Como você avalia a demanda atual de filamentos nos diversos setores, Kleber? Tanto na saúde, na educação, na manufatura, no entretenimento, no mercado 3D? Bom, essa pergunta, um tempo atrás, ela não faria nem muito sentido, porque nós tínhamos poucas ofertas de tipos diferentes de materiais, mas hoje nós temos amadurecido muito nisso, né? Nós temos bem distinto o robista, em geral, né, que ele trabalha com impressoras abertas e polímeros que não requerem especificações técnicas, mas agora, cada vez mais, a indústria tem conhecido, a indústria da parte da saúde, a automobilística, e cada um tem demandado um tipo diferente de matéria-prima. Então, nós temos amadurecido nisso. Porém, os volumes ainda são bem pequenos
daquilo que é a nossa expectativa de utilização e de oferta para o mercado. Tá? Mas eu tenho percebido já esse amadurecimento. Já começa a se distinguir bastante os públicos e cada público com o seu produto mais específico. Isso tem acontecido já de uns 2, 3 anos para cá. Tem certo, crescido bastante. É certo, a gente conversou até no evento presencial que o Kleber estava, ele passou esse conhecimento para a gente, né, ficou o microfone com ele. Então, assim, ele falou muito isso, das pessoas elas oferecerem o serviço certo para aquele tipo de mercado, né? Porque hoje a gente fala, assim, muito de resistência de materiais e tudo mais. Então, assim, hoje não é porque às vezes você não está com o produto adequado, né? Então, se você identifica essa sua falha, essa sua, né, a gente fala que é qualidade de você saber o produto que você tem hoje, você evita um monte de probleminhas, né, que possa vir a ter. Isso talvez começou porque as impressoras eram abertas, eram muito simples, então por mais que você tivesse acesso a materiais mais complexos, você não tinha equipamento para fazer. E isso fez com que houvesse um sentimento por parte do público em geral de que o 3D não prestava. Não prestava porque naquele nível de máquina, fornecendo para aquele nível de material, realmente não tinha especificações, ele não servia para muita coisa. Agora não. Agora nós temos uma nova geração de máquinas e essa nova geração permitiu usar o material adequado. E aí sim, agora passa a ter o reconhecimento por parte da sociedade de que o 3D consegue entregar produtos para utilização funcional. Até aqui, uma curiosidade, né? Ele estava mostrando várias máquinas e eu estou muito surpresa porque, na verdade, eu tenho contato com as máquinas que são para assim, muitas vezes para produção menor, né? Que eu falo. Ele não, ele já está mostrando máquinas, né, que você consegue fazer uma produção bem mais extensa, com um volume muito maior, né? Para você atender de públicos assim, bem diferentes mesmo. E aí depois eu vou estar mostrando também com ele para vocês. Queria falar outra pergunta agora. Quais são as principais inovações tecnológicas que você considera impactantes para o futuro de fabricação dos filamentos 3D? Para os filamentos, assim, o que mudou bastante já, de setembro para cá, em setembro nós fizemos uma edição da Expo 3DBR 2023 e nessa edição nós tivemos o lançamento de diversas máquinas, né? Da Voron no Brasil, chegando definitivamente, da K1 que estava se consolidando e da linha da Bambu, que foi apresentada no dia e foi um sucesso de venda dentro da Expo 3DBR. Essa nova geração de equipamentos trouxe a possibilidade de que a gente avançasse mais também nos filamentos. Tá? Então a Bambu, por exemplo, que ela vem com aquele kit AMS que você permite fazer a impressão multicores, então já você precisa, né, observar agora que você tem essa possibilidade de fazer esse multicolorido sem fazer ou peças separadas ou por pintura. Até você vende, né, a Bambu sem o kit de AMS e com o kit de AMS. Né? Aqui para o Brasil, a Bambu oferece tudo com o kit já, exatamente para que se explore esse potencial. Mas essas máquinas permitiram velocidades maiores de impressão, então você consegue oferecer uma quantidade maior de produtos. Então, às vezes você fala, o 3D vai até 50 peças, 100 peças. Não, hoje você fala, eu quero 5.000 peças impressas em 3D por mês, o 3D consegue. O custo tem diminuído porque a assertividade das peças tem sido maior, então o risco de perder uma peça eventualmente está reduzindo e a velocidade da impressão também está reduzindo, ou seja, a gente consegue reduzir custo também e ganhar um pouco mais na escala. Então, recentemente já houve esse incremento de tecnologias que vão mudar um pouco essa perspectiva. A chegada das Vorons, a customização de Vorons para trabalhar com a indústria também já está permitindo a utilização mais ampla de outros tipos de materiais que até então em impressoras abertas não eram oferecidas. Né? Então isso é um pouco... Eu mesmo usei já um filamento com carbono, né? Falo que é um diferencial, né? Hoje você tem uma máquina que não é uma linha, né, em larga escala, você conseguir utilizar um filamento, quer dizer, porque está melhorando bastante a qualidade das máquinas, né? Subiu muito de setembro para cá. Uma outra pergunta, eu queria falar, se você falasse um pouquinho para mim,
A sua empresa, tá? 3DX Filamentos, ela garante a sustentabilidade da produção dos seus filamentos, assim, existe alguma prática que você adota para impactar um pouco menos assim, essa parte ambiental, né? A gente fala muito de sustentabilidade, né? É um tema que no nosso grupo a gente gosta de abordar bastante. Tá? Em termos de produção, né, dos filamentos, a nossa perda é muito pequena, né? Ela talvez chegue no máximo a 1,5%, né? Que é aquilo que realmente não consegue recuperar, aquelas boas iniciais do processo, e isso já vai para uma reciclagem primária, ou seja, não sai nem da fábrica. Tá? Isso em termos de produção. Então, de uma tonelada produzida, você tem certeza ali que vai sair 970 quilos, talvez alguma coisa ali vá para um outro nível de reciclagem, mas a produtividade e a utilização é muito grande. Nosso carretel ele é feito todo de material reciclado, então o PS cristal, o tubete, que é de papelão, né? E nós incentivamos os nossos clientes a descartarem isso dentro das suas coletas seletivas, dentro das suas cidades, porque os produtos são de fato 100% recicláveis. Então, no geral, não gera um impacto tão grande e até a embalagem, né? A própria caixa de papelão e todo o composto do carretel também é reciclável, não tem muita questão, é só não descartar inadequadamente. Né? Não, é um diferencial, Kleber, porque hoje se você pensa assim, quer dizer, você já está à frente das outras pessoas, né? E do mercado, porque o mercado exige hoje esse controle, né? A gente fala, porque muitas pessoas do 3D, diariamente elas são, né, questionadas pelos seus clientes. Então é importante a gente mostrar que o profissional que a gente adquire o produto também tem esse cuidado. Né? Nós somos aqui também um ponto de coleta, existe uma empresa aqui em São Paulo chamada Print Green, que eles fazem a reciclagem de filamento, então a gente é um ponto de coleta aqui de ABS, PLA e PETG. Olha. Tá? Então, para os clientes que nos conhecem aqui, sabem que podem trazer aqui, a gente vai destinar isso lá para a Print Green. A Print Green também tem suas ações individuais lá com relação à reciclagem de materiais. Infelizmente, para quem está muito longe, né, não existe viabilidade de mandar isso para cá, seria muito caro, então eles acabam descartando na reciclagem, na Mas coleta às vezes seletiva. na própria região, né, gente, a gente tem que procurar saber, né, se informar e passar esse tipo de informação. Aí vocês me mandam pro Kleber, a gente divulga também nas próximas lives, né? Legal. Outra pergunta aqui que a galera da engenharia fez pro Kleber. Em termos de estratégias de marketing, como você promove os seus produtos, né, no mercado hoje? Porque o mercado é bem competitivo, né? Você tem alguma abordagem para atrair esses novos clientes, Kleber? A gente foca só na qualidade do atendimento e qualidade do produto. Tá. Né? Quando você atende bem o cliente, ele tende a voltar. Quando você entrega um produto de confiança, de qualidade, que ele sabe que ele pode imprimir e que não vai dar problema, ele volta, ele indica. Então, é muito mais na indicação propriamente do que uma estratégia de pulverização em massa na internet, que muitas vezes não traz exatamente o público que você não traz que você e quer. questiona, né? Então, assim, hoje eu vejo que você tem esse diferencial de você atender individualmente, você sabe o tipo, o nicho, o público, você conversa, você pode tirar dúvidas, né, de maneira adequada. Então é bom saber desse seu desempenho aí, né? E todo mundo hoje questiona, né? Então, se você tem esse canal, você é um empreendedor, você quer desenvolver melhor, isso é um grande fator que muitas vezes eu falo que não é que queima, né? Mas atrapalha bastante você ter uma confiabilidade do seu produto, né? Você precisa ter esse acesso fácil, né? Hoje para o seu cliente. Eu queria fazer uma pergunta que todo mundo, né, sempre para essa parte de empreendedorismo em massa, ou mesmo de você estar colocando para os empresários, a gente sabe que na época agora da Covid, afetou a produção, né? Então foi uma pergunta que eu faço aqui para ele, se afetou essa demanda, né, dos filamentos em 3D, se você notou algum entrave, né? E se houve alguma mudança depois dessa pandemia para o seu mercado de 3D de filamentos. Na verdade, foi pré-pandemia. Tá. Nós havíamos percebido que o mercado ele precisava se ajustar em termos de disponibilidade de matéria-prima. Né? Então, junto com a Intec, que é uma grande empresa de movimentação de polímero pelo mundo,
nós nacionalizamos o PLA, que é a principal matéria-prima da impressão 3D. Né? Então, eles começaram a trazer, lá da Naturalworks, o material para cá. Isso foi muito importante, porque no meio da pandemia, em 15 dias, todas essas prateleiras aqui ficaram vazias de um dia para o outro. Porque cresceu assim, eu diria que triplicou a venda de filamento, porque as pessoas que estavam no dia a dia ali na sua correria não estavam usando a impressora, mas começaram a usar, porque começaram a chegar em casa e falaram, opa, vou botar esse projetinho aqui para rodar. Então foi muito rápido, o consumo aumentou violentamente no Covid, muita gente ajudando a fazer face shield. Então nós criamos um pacote, a gente vendia até aquele acetato, né, também. Então o cara vinha aqui, comprava 2 quilos de PETG, a gente tinha feito uma tiara também, já nós desenvolvemos aqui, 19 gramas, 19 minutos a impressão de cada uma, e mais a lâmina que a gente também mandou fazer. Então muitos grupos começaram a comprar esse pacote, que convém porque já chegava junto para eles a solução completa, era só colocar para imprimir. Então, se não houvesse essa ação com a Intec antes, teríamos parado a impressão 3D no Brasil. Teria parado, porque simplesmente não tinha matéria-prima. E por que teve? Porque a Intec, por ser um grupo muito grande, quando ela bateu na porta da Naturalworks, falou, eu quero material. Eles falaram, não tem material para ninguém. Agora acabou aqui, a gente vai servir só o mercado nacional, que é o americano. Eu disse, não, a gente tem contrato aqui e eu vou acionar o contrato. Eu disse, então eu vou mandar para o Brasil. E aí a gente conseguiu, né? Foram todos os produtos? Não, mas a maioria dos produtos nós conseguimos reverter e passou a ter a disponibilidade no Brasil. Antes a gente tinha feito também, porque todo mercado é assim, você tem que ter alternativas. Nós estávamos trabalhando com a Intec com outras possibilidades de matérias-primas. Então, quando chegou a pandemia e que precisou deslocar produtos, né? Esse aqui já não tem mais essa matéria-prima, eu tenho um similar, nós conseguimos nos adaptar muito bem a isso, porque a gente já tinha trabalhado essa questão antes. Após isso não teve, porque depois a gente continuou, a gente entrega muito rápido, né, tem uma eficiência logística muito grande, e essa eficiência continua. É que eu vejo, né, principalmente o empresário hoje, né, que ele quer muitas vezes avaliar toda essa mudança, né. Então é tão importante hoje você falar a respeito disso, que dentro de uma dificuldade você conseguiu encontrar soluções para superar, né, e focar no objetivo final. E porque assim, eu vejo que muita gente às vezes não faz esse tipo de questionamento ou não foca. E aí fica perdido, ou às vezes atrapalha, desiste, né? Então só dele estar falando hoje, se não tivesse ultrapassado isso tudo, ido atrás, talvez nem teria mais mercado. Não teria. Então, nós teríamos tido um colapso no mercado de 3D aqui no Brasil. É muito importante falar. Isso todo mundo, quando a gente faz os eventos, tudo, o pessoal da Intec está sempre conosco, a gente sempre ressalta a importância desse evento, particularmente para o 3D, porque nós teríamos realmente a pausa para depois voltar seria muito traumática. Talvez a gente ficaria 2, 3 anos para recuperar essa pausa. É importante. Uma outra pergunta agora. Agradecer. Carol tá aí. Olha lá. Obrigado, viu, guria? Essa daí tá direto de Capão da Canoa, Rio Grande do Sul. É uma das nossas engenheiras. Queria fazer uma outra pergunta agora a respeito. Quais são as parcerias hoje estratégicas importantes para o fabricante de filamento 3D? Como essas parcerias elas podem ser exploradas para inovação, para expansão do mercado de filamentos? Claro, você tem... Eu vou falar mais com relação a 3DX, não das outras empresas. Tá. Nossas parcerias basicamente são com escolas e institutos. Né? Nós temos um trabalho muito forte com, por exemplo, a Federal de Votuporanga. Nós já fizemos diversos trabalhos com ele, permanecemos. Esse ano nós temos 2 bolsistas lá no Federal, só trabalhando para impressão 3D, só trabalhando com os projetos que a gente tem demandado para eles. Né? Já tivemos publicações internacionais de altíssima relevância, citações dessas nossas... desses artigos publicados junto com eles, né, tamanha relevância que tem tomado. Então, para nós estamos no sentido de desenvolvimento de novos produtos.
Né? A 3DX foi criada não para atender o público robista com o PLA, produto mais simples, mas sim de antecipar as tendências, por isso que quando houve a questão da pandemia nós já estávamos mais avançados, porque a nossa intenção era de fato de antecipar as coisas. Né? Nós temos aqui pelo menos 3 produtos que são praticamente exclusivos ainda nossos, porque o mercado ainda não entendeu a necessidade. Então assim, estamos antecipando, isso é inovar. Dentro de um contexto de plásticos em geral, não é tanta inovação, porque essas coisas já existem fora do nosso contexto. Nós estamos trazendo, por enquanto, para dentro do contexto da impressão. É claro que, à medida que sobe capacidade de máquina, a gente começa a disponibilizar produtos diferentes, a impressão, a aplicação que a gente chama aqui, né, o produto impresso, a aplicação, começa a crescer para diversas possibilidades. Isso é 100% inovação, porque isso não existia antes, a possibilidade disso, porque não tinha máquina, não tinha matéria-prima. Agora então, a gente colabora com isso. E a gente está dentro do Instituto de Inovação de São Caetano exatamente por isso, porque aqui é um ambiente propício para isso. As empresas que estão aqui dentro estão demandando coisas que ainda não existem e a gente tem suprido ele, essas inclusive, necessidades. ele mostrou aqui, eu cheguei um pouquinho mais tarde, né, mas a gente viu rapidamente máquinas que são assim feitas especialmente para aquele tipo de cliente, né, as adaptações para poder conseguir chegar no objetivo deles. Isso é um diferencial, você acaba atendendo o seu público da melhor maneira, né, tanto com o material quanto também com o que vai precisar para estar fazendo o produto final, né? Você vê algumas máquinas grandes aqui. Vi. Então, a gente faz os carretéis customizados também, de 8 quilos, de 5 quilos. Ou seja, eu quero um determinado tipo de material e um determinado volume. Então, a gente faz customizado. Eu já falei que eu quero uma máquina gigante aqui, que é o meu sonho. Ai, muito legal. Uma outra pergunta, gente. Eu coloquei aqui a 8ª, tá? Pergunta. Como você identifica essas necessidades do mercado 3D para novos filamentos, Kleber? A gente trabalha com basicamente todos os players aí, como a gente organiza os eventos, a gente observa tudo que está acontecendo e observa as necessidades também das empresas, né? Esse os 3 pilares que eu comentei, que tem que caminhar absolutamente junto. Qualquer um pilar que desenvolva mais que o outro, ele gera uma queda. Então, assim, as máquinas, as matérias-primas e as aplicações têm que crescer junto. Então, assim, quando que eu vou precisar de novos materiais? Quando eu tiver máquinas que tenham melhor capacidade e eu tiver aplicações que vão exigir essas novas máquinas. Aí sim, aí eu consigo ter materiais diferenciados. Então, não adianta eu antecipar muito, como eu comentei. Eu tenho 3 produtos aqui que eu antecipei, mas o mercado ainda não recebeu. Por quê? Porque ainda não tinha máquinas, e aí, sem ter a máquina, a pessoa que precisa da aplicação também não consegue desenvolver. E ter só a aplicação, né? Também não adianta se você não trouxer a máquina uma coisa que vai... e a impressão junto. Outra pergunta. As engenheiras aí, acho que se eu não me engano foi a Rô que fez. Quais são os certificados que os seus filamentos eles possuem, tá? Hoje nenhum, tá? Hoje nenhum, porque não há uma exigência, né? Então, eu estou trabalhando dentro da BNT agora. Nós estamos fazendo uma proposta de norma técnica para a manufatura de polímeros, exatamente para que haja essa exigência. Né? É porque ela está nos Estados Unidos, por isso. Talvez. Mas eu creio que nem lá. Creio que nem lá tenha. Por quê? Porque essa proposta de norma é para a ISO e a ISO vai para o mundo. Então, no momento que a gente apresentar essa proposta via BNT, o mundo inteiro vai concordar com a nossa proposta, se é viável isso. Né? Se não for viável, a BNT pode ter sozinha. Mas depois que é escrito e publicado no mundo todo, os vários países eles podem aderir à norma ou não. Aí depois é um outro contexto. Mas por enquanto não tem. Né? A gente já teve discussões assim bem ridículas né, dentro do contexto do 3D, que assim, precisa padronizar o diâmetro do filamento. Nossa, isso não tem muita variação, né? 2,85, 1,75, mais ou menos alguma coisa. Nem isso os produtores conseguiram se entender. Porque tinha produtor que fazia 1,68, porque ele ganhava nisso, naquilo. Então, são coisas simples, mas que a gente precisa padronizar. Precisa. E essa norma,
que eu estou desenvolvendo, ela vai trabalhar a máquina, vai trabalhar o filamento, vai trabalhar a aplicação, Depois você vai fazer outra live para estar explicando, porque sim, né, é bastante conteúdo, né, sim. gente? Isso vai ser informativo até para quem trabalha com 3D. Agora, a matéria-prima em si, ela já tem suas certificações. Tá. Então, para quem trabalha de maneira transparente, ó, eu uso aqui o GP35. Ó, o GP35 ele já tem a certificação dele dada pela polimerizadora. Pelo fabricante. Pelo fabricante do uhum. eu não interfiro nele. Entendi. Se eu interferir, eu tenho que ter o meu certificado. Né? Então, é um processo, mas existem, né? As matérias-primas, no geral, elas têm a sua certificação, principalmente de origem não asiática. Tá. Aí na Ásia é um pouco mais difícil trazer essa certificação. Tá bom. Outra pergunta aqui. Quais os tipos de filamentos que vocês mais utilizam na engenharia? Essa foi de uma das engenheiras também do grupo. O que está mais para a engenharia de fato é o poliacetal, por exemplo, que é um material antiaderente, antiatrito, né? Então ele serve para aplicações em que vão haver atritos constantes e ele não cede, né? Ele não perde o formato dele porque ele está sofrendo atrito, ele não arranha, não faz nada, ele simplesmente fica ali anos trabalhando. É um tipo, né? Os nylon 6 ou nylon 12, que tem uma outra propriedade, né? Que o plástico, vamos dizer, o PLA, ele é extremamente duro, né? Se eu tentar torcer um pouquinho, ele quebra. O ABS, se eu torcer um pouquinho, ele vai ceder, ele vai ficar meio esbranquiçado, mas ele cedeu. O nylon você consegue torcer, você solta, ele volta de novo. Ele tem Cada um flexibilidade, né? Por isso que o nylon, né, o poliamida, é um plástico de engenharia já, né, que já é amplamente utilizado como outros, mas que no 3D ele encaixou bem também. Tá. Então, para fazer peças funcionais... Então, hoje seria mais o nylon. Um ABS com policarbonato também. Existem outras opções também. Tá. É que elas perguntam, porque assim, hoje eu vejo que muitas peças, às vezes, as pessoas elas vão mais porque é mais fácil, né? Isso. E elas não têm essa coisa de pensar também nessa parte da durabilidade, da aplicação, né? Esse é o principal defeito que a gente teve, porque também não haviam máquinas para isso, né? O pessoal às vezes fala, eu consigo fazer numa impressorinha aberta o ABS. Bom, fez, mas assim, não fez como deveria ser feito, ele não vai resistir do jeito que deveria resistir, né? Agora, fechou a máquina, simplesmente pegou uma máquina e fechou, também não quer dizer. Você vai trabalhar com, por exemplo, um ABS com policarbonato, são 310 graus, nenhum bico dessas máquinas simples vai chegar a isso. Então, precisa ter a matéria-prima de engenharia, mas precisa ter uma impressora que também funcione que faça com também. Isso, eu ia colocar aqui para você quais os resultados hoje que você tem fazendo esses testes de tração em peças prontas de PLA, PETG, ABS, mesmo nylon que você citou. Em que sentido? Então, o resultado que a gente fala é assim, os testes de tração é mais para essa parte da resistência, você já acabou falando. Tração você vai puxar. Então, hoje você falou que o nylon, né, seria o mais resistente de todos eles. O nylon com fibra, sim, ele já tem uma resistência bem maior. O nylon meia também tem uma resistência Dentro muito desses, o PLA, o PETG e o ABS, que são os mais usados aqui, por essas máquinas menores, você chegou a fazer o teste? Sim, todos eles. O PLA resiste mais que ABS e PETG. Por quê? Porque de maneira estática, puxando ele tem muita resistência. Agora, se houver qualquer torção, ele já não serve para mais nada. Esse é o grande problema dele. É por isso que na indústria não se usa o PLA para fazer isso. O PLA na indústria é para sacolinha de supermercado. Porque ele muda a propriedade, mistura com o PBAT e faz um negócio que é flexível e muito forte. Por isso que ele é tão fininho e forte. Mas para impressão ele gera uma peça dura e que pode quebrar se torcer. Já os outros dois não. Os outros dois conseguem, mesmo tendo uma resistência menor, são mais úteis para você utilizar. Hoje eu vejo assim, o ABS, né? Tá tendo um pouco mais de saída. Você veio por conta dos fabricantes? O ABS cresceu bastante agora. Por quê? Porque com a chegada da K1,
Tá. Né? Ele trouxe de novo a possibilidade de você, porque a K1 ela está fechada num nível que pode ser usada para ABS. Então ela deu uma favorecida no Até os produto filamentos, ABS. a gente vê que agora tem um pouco mais de quantidade de diferenças de Sempre, filamentos. sempre tivemos, assim, de ABS sempre teve um sortimento muito grande de tipos de ABS, de cores, mas hoje ele está ganhando um pouco mais de espaço com relação ao PLA. Eu vejo dentro do nosso grupo algumas gurias que antes trabalhavam mais PLA, que agora já estão aderindo e fazendo um pouco mais de trabalho com ABS também. Perfeito, perfeito. Né? Gente, a última pergunta. Olha, que vocês me deixaram, para falar a verdade, juntando todo o nosso grupo das meninas, as gurias empreendedoras, deram umas 20 e poucas perguntas. Aí alguns engenheiros amigos também tinham mandado pergunta, né, vieram no meu particular, Ana, eu também quero participar. Ó, vocês estão participando, só que eu fiz uma selecionada para poder agregar, senão ia ficar aqui tipo 2, 3 horas de live, não dá. O Kleber, né, tem o trabalho e a gente também. Mas essa é uma live, a gente vai fazer outras lives, né? E ele vai estar participando também, tá bom? Gente, a última pergunta. Qual é a visão de futuro para sua empresa nos próximos 5 a 10 anos? Você tem planos de diversificar, de expandir para novos mercados, Kleber? 3DX Filamentos? A nossa estratégia permanece a mesma, né? É de antecipar a necessidade de filamento. Eu pretendo, daqui a algum tempo, me posicionar também como vendedor de equipamento. Tá. Mas hoje eu faço exclusivamente e eu vejo a gente crescendo ainda em filamentos. É o que eu digo, não tem todo o sortimento de filamento necessário ainda. Precisamos desenvolver outras coisas. E até agora, o foco sempre foi na matéria-prima virgem, na matéria-prima tradicional, para que o cliente receba aquilo que é a expectativa dele. Que nem tem nylons modificados que são fáceis de imprimir, mas não tem propriedade de nylon. Tem PP que é fácil de imprimir, mas não tem propriedade de PP. Você põe na gasolina e ele derrete, porque ele está cheio de compósito. Hoje o que a gente tem feito? Trabalhando com matéria-prima 100% virgem. E o que vai começar a acontecer daqui para frente com esses novos tipos de equipamento? Você já citou uma carga de, por exemplo, fibra de carbono. Tá. Né? A fibra de carbono, ela agrega, na peça, ela não agrega a resistência. Tá. Ela agrega o quê? Estabilidade dimensional. Então, para algumas aplicações que a pessoa precisa, que tem uma estabilidade dimensional, a fibra faz sentido sendo impressa. Agora, existem talcos, existem óleos, existem outras coisas que podem ser colocadas junto que vão ajudar na aplicação final. Tá. Então, a gente ainda tem aí um bom Bastante tempo de estudo, crescimento né, em colocar aditivos, né, ou cargas, como a gente usa, né, cargas dentro do polímero virgem. E aí muda um pouco a característica deles. Tá, então isso é importante, tá vendo, gente? Por isso que toda vez que você vai utilizar, você tem que estudar, saber o que você está utilizando, né? Então, o conteúdo, tudo que é dúvida, procure sempre evoluir, né? E procurar alguém que está avante no mercado, trazendo novidades, estudando, né? Trabalhando. Ó, quanta gente curtindo, gente. Obrigada. Pessoal, eu fiz uma pergunta. Ó, o Ramon. Ó, o Jimmy. Di. Lindão. Aqui, ó. Acabei de falar dela dos Estados Unidos. Também entrou, Rô. Obrigada, viu, gente, por tudo. Eu quero deixar aqui o convite para você sempre estar com a gente nas nossas lives, né? Vai começar agora a partir do mês que vem as lives debates com as engenheiras, mas também com todo o nosso grupo, né? E a gente vai estar cada vez mais, eu não falo segregando, mas segmentando o mercado, né? Para focar, para poder oferecer mais qualidade, tanto nessa parte de conhecimento, porque eu falo para todo mundo que conhecimento é poder. Então hoje você unir forças, várias pessoas, vários empresários em prol de um senso, né, que seria o quê? Melhorar a qualidade do mercado 3D. Tá aqui um exemplo, né, que de uma pessoa que focou e conseguiu alcançar e romper barreiras. Então assim, a gente sempre tá junto, não só ele, o Jimmy, que tá com a gente aqui, que também trouxe muito conteúdo. Lindão. Mandou muito conteúdo, assim, todo mundo admira bastante. Tá, eu gostaria, assim, de agradecer todo mundo que perdeu o seu sábado aqui um tempinho para estar focando com a gente nos resultados aqui que o Kleber teve na 3DX Filamentos e está tendo, né? E contar, assim, com vocês esses próximos tantos lives, eventos,
participando, tá, gente? Porque não adianta hoje você falar ou reclamar e não participar, né? A gente tem que focar, participar, mostrar, perguntar, né? Pedir que a gente encontre o resultado adequado ou mesmo questionamento. A gente tá aqui para isso. Tá bom? Eu quero agradecer o Kleber aqui, a esposa do Kleber, o meu marido, tá todo mundo aqui estudando, o pessoal que trabalha aqui, tá? E ó, obrigado, viu, gente? Até mais, vai ficar gravado aqui, tá? Tchau, gente. Tchau, Jimmy. Tchau.